Em tempos de discursos extremados, é possível acreditar em frases pessimistas, como a proferida pelo ex-ministro Pedro Malan, de que no Brasil até o passado é incerto. Para os mais cautelosos, porém, fica a esperança de Tom Jobim, que de tanto amor pelo país, tinha até a nacionalidade no nome. Sempre festejado aos quatro cantos do mundo, Tom Jobim chegou a dizer: viver no Brasil é ruim, mas é bom. Já viver no exterior é bom, mas é ruim. Uma coisa é fato: fazer parte da micro e pequena indústria por aqui não é uma tarefa para amadores. A área que movimenta 26% do PIB brasileiro ainda sofre com o excesso de burocracia, taxações elevadas e um futuro incerto. É claro que a aprovação da reforma da Previdência foi uma grande conquista do governo em 2019, assim como algumas mudanças nas leis trabalhistas que deram certo alívio aos empresários. Mas ainda há um longo caminho a percorrer. Não podemos ter como cultura um empresário que insiste em investir em um Estado que não desiste de sugar. Por isso recebo hoje, neste Vamos Falar do Brasil, um exemplo de brasileiro que desde 1988 representa 280 mil empresas, responsáveis por mais de 1,5 milhão de empregados diretos. É o presidente do SINP, Joseph Cury. Senhores telespectadores e senhores internautas, nós hoje estamos recebendo aqui uma das figuras mais impressionantes. Ele se chama Joseph Cury. Das coisas pequenas que são as maiores coisas do nosso país, que é a micro e pequena empresa. Muito obrigado, Cury, pela sua presença. Viu? É um prazer estar com você, com os queridos internautas, com os telespectadores, com o nosso querido Hélio Cinema. E você que tem uma história para contar para a gente, e não a gente contar para você. Quando você vira a lenda é que é ruim, viu? Não, mas você é um realizador. Senta aí. Cury, olha, eu não tinha ainda me debruçado sobre a sua carreira, a não ser pelo que eu li a seu respeito nos jornais. Aí, em razão da entrevista de hoje, eu fui na rede social saber o que é aquele programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa, que é o seu programa. Maravilhoso, espetacular. Tem um ritmo extraordinário. Há quanto tempo está no ar esse programa? Nós estamos no ar há 17 anos, Nossa. Ininterruptos, com o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa, que começou na Rede Vida. Sim. Ela continua lá até hoje. Sim. Depois somamos a Rede Vida com a Rede TV, depois somamos 37 TVs comunitárias e mais 2 nacionais, no total 39. Nossa. Aí somamos a mídia social e graças a Deus e a bondade das pessoas que nos prestigiam e estão com a gente, está se tornando cada vez mais uma história de sucesso. Felizmente, e a bondade daqueles que participam conosco. E é um programa mais ou menos irmão gêmeo do nosso, ou o nosso irmão gêmeo dele, porque vocês têm entrevistas, vocês têm notícias, vocês têm orientação para os espectadores, né? E tem uma visão fantástica do Brasil a partir da pequena empresa. Está muito bom. Já estamos em 2020 e o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa chega com muitas atrações. Confira. Dr. Marcos Tavares Leite com importantes temas envolvendo a micro e pequena empresa. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, abrangendo indústrias de Espírito Santo e do Rio de Janeiro, decidiu recentemente, num sentido
muito importante para as indústrias desses locais. E em nossa sala de visitas, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe Vinícius Guilherme Rodrigues Vieira, professor do curso de Relações Internacionais da FAAP. Nosso tema hoje é, claro, o conflito internacional Estados Unidos-Irã. Qual a sua avaliação? Nós temos aí uma série de variáveis, uma série de elementos que precisamos considerar. O economista Simão Davi Silber projeta a taxa de juros para esse ano. Nunca tivemos na experiência da política macroeconômica depois do Plano Real uma taxa básica de juros de 4,5%. É o mercado interno. É o mercado interno. Mercado interno brasileiro. E lá eu vi numa das entrevistas que há um toque de otimismo dos seus entrevistados para 2020. Você concorda com isso? Estamos chegando num ponto bom do nosso país, saindo de uma crise? Mais do que concordar com isso, nós temos uma pesquisa mensal, desde 2013, que é feita pela Datafolha. O encerramento de 2013, quando se fala em otimismo, crença, vontade, ela atinge o seu pico mais alto desde abril de 2014. Ou seja, é uma realidade não só na nossa sensação, mas também constatado pela pesquisa Datafolha. E os empresários acreditam sim que a grande janela de oportunidade aí está. Os motivos que levam a isso. Nós tivemos um pequeno aquecimento econômico em função da liberação do Fundo de Garantia, em função da liberação do PIS, em função da redução dos pagamentos mensais habitacionais através da redução de juros. E tivemos a aprovação da reforma da Previdência, o que traz um otimismo em relação ao futuro. Resta saber se isto vai continuar, se o governo vai continuar com as medidas, que esperamos que sim, esperamos que haja uma ampliação disso e que realmente 2020 seja o ano da inversão da curva, porque 2014 começou a crise política, se transformou numa crise econômica e que nós estamos até hoje pagando essa conta e não pagamos a conta ainda, ela continua aí pela frente. Mas fora do ar você estava dizendo que esses índices bons de hoje, ou do final de 2019, mas partem de um fundo de miséria do nosso país lá atrás. Sim. Então a gente não deve também se entusiasmar tanto, é isso, Cury? Não, eu acho que o entusiasmo é o primeiro pedaço de uma retomada. A retomada se deve a medidas macroeconômicas. E sem o entusiasmo você não vai a lugar nenhum. Sem as pessoas, sem a crença, sem acreditar, não existe atividade econômica. É fundamental e é ótimo e é muito bem-vindo que as pessoas estejam otimistas, ao desejo que se torne bom. É verdade, sobre uma base deteriorada, mas nós vimos em queda, estabilizou, tem um início de sinal de que voltamos a crescer, ótimo. Agora, é saber se isso vai se manter nos próximos meses, que esperamos que sim, mas que dependem das medidas lá de Brasília, macroeconômicas, que eu tenho certeza que nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Com essa fala macia e esse conhecimento profundo do que faz, porque ele preside as micro e pequenas empresas no Brasil através do SINP, às vezes ele é duro na entrevista. Você deu uma dura no coco da Receita Federal quando você falou que a Receita castiga a pequena empresa. Você citou números, são 528 excluídas no ano passado, 528 mil. Sim. E 738 mil notificadas este ano. Para exclusão agora. Para exclusão. Você somou tudo, deu mais de 1.300.000. E a pergunta dura que você fez, eu guardei. Falei, vocês estão querendo acabar com o mercado interno? Sim. É isso. Não, é pior do que isso. É empurrar as empresas para a ilegalidade. É empurrar as empresas para a informalidade. O que mais cresce no Brasil chama-se informalidade. Por quê?
porque o governo olha para essas empresas, ou para os empresários de uma forma geral, de que ele é um local de arrecadação exclusivamente, quando na verdade ele não é só um local de arrecadação, ele é um local de um amortecedor social, de emprego, de geração de riqueza, e o governo esquece que ele está lá porque essas empresas sustentam o governo através de seus impostos diretos e indiretos. A hora que você exclui todo mundo, você aumenta a informalidade, que é a realidade que infelizmente estamos enfrentando. A nossa intenção não é atacar pessoas, nós não atacamos pessoas, nós atacamos projetos, nós atacamos iniciativas e nós nos baseamos em fatos incontestes. Tanto é que nós não tivemos nenhuma, até hoje, nenhuma ação dizendo que aquilo que nós dissemos era em verdade ou provando cenários contrários. Infelizmente é um fato que vem ocorrendo. Só que esse fato é muito mais grave do que as 500 mil e das 738, que eu tenho certeza que daqui a pouco... Mas está havendo uma diminuição da formação das micro e pequenas empresas ou não? Ou é só uma exclusão que há, mas ainda o empresário, o pequeno empresário, continua ingressando no SIM? Como é que é isso? Você tem vários movimentos. O que cresce? O MEI, que é o microempresário individual. Qual o erro do governo? Permitir que se tenha apenas um trabalhador. Se ele permitisse ter 2 ou mais trabalhadores, você incrementaria não só a base de empregos, mas você incrementaria a possibilidade da legalidade dessas empresas trabalharem. Mas a legislação diz que você pode ter apenas um trabalhador. Na nossa avaliação, um equívoco. Não é desse governo, vem de trás, mas é uma oportunidade. Tinha que ser alterado isso. É uma oportunidade de se mudar e viabilizar mais empregos na economia formal, que é o que nós defendemos, a formalidade e a legalidade. Então, esse é o primeiro viés. Um outro viés é quando se fala de micro e pequena empresa, de uma forma geral, sem se considerar um microempreendedor individual, nós temos sim um crescimento, mas na informalidade. Na formalidade, o governo não fornece os dados, ultimamente, só através de mecanismos legais para se ter acesso à informação. E esses dados, ultimamente, não têm vindo à tona. Lamentavelmente, o que demonstra que aquilo que nós estamos dizendo é verdade, que cresce, sim, a informalidade, infelizmente, porque o governo é que está empurrando essas empresas para fora. Agora, qual é a solução? Porque a crítica é fácil. Criticar por criticar, certo, qualquer um faz. Certo. Qual a solução? Tá bom, a empresa não pagou o imposto, o que você faz? Você tem que, primeiro, entender por quê. E, segundo, dar a ela mecanismos jurídicos e legais para que ela possa retomar aquele pagamento. Agora, ficar na doce ilusão de que ele vai pagar o passado mais o imposto do mês, que ele já não conseguiu pagar, por uma crise que ele não foi responsável por gerar. Foi uma crise que quem está sendo punido é aquele que acreditou no país, aquele que investiu acreditando no país e foi pego no meio de uma crise política e hoje ele não consegue pagar suas dívidas, etc., em função disso. Somado a isso, você tem a inviabilidade dessa legalização, dessa legalidade. Então ele vai responder pelo não pagamento tributário e vai responder criminalmente. Quem ganha dinheiro com isso? Os advogados, os criminalistas, etc. Bom, não fala mal da classe. Eu não estou falando mal. Graças a Deus que eles existem, senão iria estar faltando 10 vezes mais. Tinha muito empresário em cana. Agora, qual é o número de empresários que devem imposto no Brasil? Porque a pergunta é, se a maioria deve, tem alguma coisa errada. Tem se a minoria. Coisa errada. Aliás, desculpe eu te interromper, eu vi um dado seu no seu programa, que o débito das micros chega acima de 2 trilhões, é isso mesmo? O débito tributário. Tributário. Federal. Imagine, o débito tributário federal. Processo. Imagine. Que tem processo. Certo. Processo. 2 trilhões. 2 trilhões e 300 bilhões até novembro de 2018. Nossa. Novembro de 2018. Essa dívida cresce
pela média histórica dos últimos 5 anos, sem contar 2019, numa média de 300 bilhões por ano. Nossa. Por que ela cresce? Por que tem isso? Nós acabamos de falar da falta de mecanismo. Qual é a proposta? Como é que se soluciona isso? A proposta é o seguinte... Não pode ficar assim, né? Não pode, mas Não pode. o fato é que está. Não pode. E nós temos que ser justos aqui. Felizmente que existem os advogados criminalistas e os advogados tributaristas. Felizmente. Caso contrário, ia faltar prisão. Porque ia ter que construir cidades com 4 milhões de presidiários. Porque se 77 deve imposto, você está falando em torno de 4 milhões de empresários presos. Quer dizer, uma loucura. Uma sanidade. A solução que nós propusemos, enviamos, claro que o governo não quer ouvir, mas nós enviamos, que é uma sugestão para sanar o problema. 0,5% do faturamento das empresas para pagar o passivo, independente do tempo que vai demorar. A possibilidade da empresa continuar processando o governo nas multas que ele acha injusto, porque essa dívida não deve ser desse tamanho. Terceiro, desde que ele pague o imposto do mês. Fazendo isso, você consegue trazer de volta, também numa pesquisa que nós encomendamos à Datafolha, em torno de 80% das empresas devedoras. O que significaria, primeiro, que o governo passa a arrecadar já. Segundo, diminui o número de processos. Terceiro, desburocratiza um monte de caminhos aí pelo meio. E, claro, o governo tem que ter mecanismos para impedir que haja fraude no meio desse processo, que realmente as empresas vão pagar 0,5%. Isso é uma proposta do SIMP, que está no Parlamento brasileiro, é isso? Isso está no Parlamento, isso foi enviado ao Executivo, isso está em tudo quanto é lugar. Agora, resta querer ouvir. E por que 0,5%? Como você chegou a esse... É 0,5% do faturamento. Isso, do faturamento. De cada... Isso. Toda empresa, não só a micro e pequena empresa. Todas as empresas que devem imposto federal. Agora, por que... Separaria 0,5% do faturamento e escaparia dos processos. Isso. E pagaria os débitos anuais que tem atuais. Não, os impostos mensais. Certo, você está pagando mensais. Daí para frente todos os impostos mês a mês e 0,5% do seu faturamento está para trás. E liberaria o empresário da angústia de um processo e da porta de uma cadeia por sonegação fiscal, que é crime. Claro. Não só isso. É muito mais do que isso. A hora que o cenário atual é assim, você tem executivos em todos os lugares. Na micro e pequena é o próprio empresário. Na média, às vezes você tem executivos. Nas grandes, são executivos. Muito bem. Agora, imagina só o cenário hoje. Passou a ser crime você declarar um imposto e você não pagar. Agora, onde é que esse pessoal vai trabalhar amanhã? Ele está trabalhando hoje numa grande empresa, ou numa multinacional, ou seja lá onde for, que tem a sua área de compliance, que tem a sua área jurídica, que tomou uma multa que está brigando judicialmente, ele tem um processo crime na porta dele. E são multas absurdas, né, Curi? São. 100%, 150%. Em certos casos chega a 300%. Nossa. Tem 200, 225, 150, apesar do Supremo ter dito que são multas ilegais. Multa ilegais. Mas isso é uma expropriação que é proibido, né, pela Constituição. Isso não é multa. Está tomando a empresa do empresário. Mais do que isso. Mais do que isso. Alguns projetos que estão lá têm a ousadia de querer aprovar, e eu espero que o Congresso não aprove, dizendo que ele pode expropriar o seu bem pessoal, você empresário responsável, sem um processo legal, sem uma defesa, meramente administrativa, desde que você tenha uma multa superior a 15 milhões de reais. E você passa a ser um devedor contumaz. Ou seja, não existe nenhuma grande empresa desse país, e eu não represento grande empresa, eu represento micro e pequena. Mas não existe ilha de prosperidade. Nós queremos um desenvolvimento da economia como um todo. Queremos que o micro se torne pequeno, o pequeno se torne médio, o médio se torne grande, o grande se torne transnacional, a transnacional se torne multinacional do Brasil para fora. Agora, a hora que você
criminaliza todo mundo, o que você acabou de fazer? Você está usando um instrumento criminal para uma arrecadação tributária, que é mais uma jabuticaba do nosso país. Agora, você tem lá 2 trilhões e 300 bilhões que você não flexibiliza, você não recebe, você usa um instrumento de protestar um título para forçá-lo a pagar. E qual o resultado? O resultado, fizeram uma nova legislação no Mais Brasil. O que aconteceu? Foi um fracasso. Por quê? Porque lá colocaram uma cláusula dizendo que se você fizer o parcelamento tributário e você deixar de pagar um único mês, o fisco pede a tua falência. Ou seja, ou o governo acredita... Isso é um incentivo para o processo continuar. Claro. Porque lá você tem um juiz para decidir. Sim. E não o fiscal. Sim. Da Receita. Sim. Não é isso? Sim, e a análise da legislação, lógico, a fundamentação, lógico, o porquê é justo, injusto, etc. Agora, vamos mexer um pouco mais nisso. O governo, eticamente, moralmente, ele pode apontar o dedo e dizer que o empresário é bandido, ele paga o precatório, ele permite que eu use o meu prejuízo acumulado, ele permite que os compromissos estejam em dia. E eu não estou aqui acusando pessoas. Eu estou dizendo, ou você tem uma relação de confiança mútua, empresário, governo, empresário, sociedade civil, executivo, legislativo e judiciário, ou você tem uma relação desequilibrada. A relação hoje é totalmente desequilibrada. A relação hoje é, você tem um algoz e você tem a vítima. E o que nós estamos pregando? Tem que pagar imposto? Tem que pagar imposto. Tem que solucionar o problema? Tem que solucionar o problema. Nós estamos defendendo a legalidade, a moralidade, acabar com os abusos e os desvios, de uma forma que você vai gerar emprego e manter a economia. Sem se esquecer que o mercado interno, que é o maior empregador, é o mercado interno, o mercado internacional é importante, claro que é, queremos mantê-lo, mas sem mercado interno você não vai a lugar nenhum. Então, o que é que nós estamos defendendo? Isso no aspecto tributário. Agora, nós temos que ser justos em tudo isso. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter um bom senso. Eu acho que, em 1990, quando a Receita fez o primeiro refis, foi o Everardo Maciel que fez isso, era 0,5%. Por quê? Porque é aquilo que é viável ser pago. Então, nós pegamos o exemplo do Everardo Maciel, que era da Receita Federal, fez esse parcelamento primeiro refis, né? Chamado refis, 0,5%. Foi uma história de sucesso, mas que no meio do caminho, infelizmente, se desviou porque alguns espertos esvaziaram o CNPJ, que é uma salvaguarda que o governo tem que fazer na nossa avaliação, se ele aceitar a nossa proposta. E tem que se fazer, sim, uma reforma tributária, etc. Mas que reforma tributária? Qual? Porque não adianta dizer, eu vou limpar daqui para frente se não limpar o passado. Nós já falamos do passado. Qual é o futuro? Que reforma tributária? Está se dizendo que a reforma tributária é neutra, que não haverá aumento de carga tributária. No entanto, o que está lá? Que ele quer tributar a distribuição de lucros. Então, eu já paguei o lucro na empresa, hoje é isento essa distribuição, mas eu quero tributá-la. Então, isso não é uma reforma tributária neutra. Isso é aumento de carga tributária. É aumento de carga. Então, isso tem que ser refletido também e ser analisado a miúde. Agora, que o Brasil precisa mudar, precisa, que precisa desburocratizar, precisa, que precisa simplificar, claro que sim. Nós defendemos isso. Aliás, eu não conheço ninguém que no conceitual discorde, mas o problema é o detalhe, é a vírgula, é um ponto que nós estamos falando aqui. Certo. Isso sem se falar de que existem, em vários projetos de lei, que estão lá no Congresso, coisas muito especiais. Então, por exemplo, se fala que na Lava Jato você tem que ter condenação em segunda instância, que nós entendemos e respeitamos. Só que o projeto de lei que está lá, ele coloca como caráter terminativo não só a Lava Jato, mas coloca a indenização civil, como segunda instância, a última, coloca a trabalhista, coloca a ambiental, coloca tudo como terminativo de segunda instância. Então a pergunta é o seguinte,
Nós estamos dizendo a verdade para a sociedade? É. Nós estamos fazendo uma pesquisa de opinião verdadeira quando se diz isso? Quando se diz, olha, eu quero que seja terminativo. A primeira reação de todo mundo de bem é dizer, claro, não está comprovado ou não está comprovado, e não faço aqui nenhuma acusação a ninguém. Mas se está comprovado, ok, que seja terminativo. Mas se não está, como é que pode ser terminativo? Não pode. Então, mas vamos falar das coisas boas. Eu acho que o Brasil tem muita coisa boa. A primeira coisa boa é esse projeto do 0,5%, que você disse que está no parlamento. Essa é a segunda boa. A primeira foi o otimismo. Sei. A segunda é o projeto que está lá. Mas como é que está isso lá no parlamento? Porque é uma ideia boa, hein? Nós estamos aí aguardando as conversas. Ideia boa. Nós estamos aguardando a conversa com o Rodrigo Maia, nós estamos aguardando a conversa com o Columbre, nós estamos aguardando a conversa e o Paulo Guedes? Com o Baleia Rossi. O Paulo Guedes ainda nos posicionou em relação ao cenário. Vamos aguardar. Né? Espero que ele concorde. Porque, Cury, há um antagonismo difícil aí. Muito. A sociedade quer pagar menos. Claro. E o governo quer arrecadar mais. Sim. Como é que fazemos? Tem que se buscar aquilo que eu disse. Você tem que ser fair. Você tem que ser justo. Você tem que ter os dois lados da balança. Então é o seguinte, não trate desigualmente se você não quer ser tratado desigualmente. Sim. Então, tem que se buscar soluções? Claro que sim. Lógico. Você tem que simplificar, diminuir burocracia, reduzir tempos, atender, ter uma prestação de serviço, que é o papel do Estado. O Estado é necessário. Democracia é o melhor regime que tem. Não existe outro melhor, que eu conheça, pelo menos. E defendo incondicionalmente a democracia. Mas o que nós vivemos nos últimos tempos? Nós corremos risco, e isso ocorreu, infelizmente, em 2019, riscos da democracia, em função do desentendimento do Executivo. Não, há um risco no mundo, hein? Sim, no mundo. No mundo. No Brasil, inclusive. Ainda agora há pouco, o negócio do Irã, Sim. quase que nós vamos para uma conflagração mundial. Sem dúvida. Não é verdade? E não está descartado. E não está descartado. Não está descartado. Porque se continuar tendo ataque às bases ou cidadãos americanos, o risco... Vai correr sangue. Tomara que não. Tomara que o equilíbrio, o bom senso e a paz reine no mundo. Lógico, mas a ameaça está colocada. Então, as coisas boas. O Brasil é um país continente. Brasil, você pode trabalhar 12 meses por ano. Sem terremoto, sem Não tem terremoto, neve. não tem neve, não tem furacão, enfim. Além disso, tem Corinthians, Flamengo. Aí são as coisas maravilhosas. E a mulata brasileira no carnaval. Aí você tem todas as coisas maravilhosas. Você tem samba, você tem a música, você tem alegria, você tem floresta, você tem as coisas mais maravilhosas do mundo no Brasil. Resta endireitar o caminho, etc. E é aquilo que é o seu programa, que é a existência do seu programa. São as pessoas que fazem. E depende das pessoas. Se elas assumirem esse papel, entenderem esse papel, o Brasil vai ser um país maravilhoso, com chance de crescer, se tornar uma grande economia, gerar empregos, ter crescimento, que infelizmente fechamos 2019 sem geração de empregos. Quase passamos a marca do nível 100, que é o nível neutro. Batemos em 99 na média do ano. Em dezembro, a pequena indústria, não a micro, a pequena indústria atingiu 103 pontos, ou seja, o início de uma inflexão de geração de emprego, mas ainda não ocorreu. Então, todo esse otimismo ainda não refletiu nos indicadores econômicos. E eu vou te dar duas barbaridades que, infelizmente, acontecem até hoje. 21% de todos que conseguem ter uma linha de crédito estão usando cheque especial para financiar empresas. E mais 6% utilizando empréstimo pessoal. Ou seja, 27% daqueles que têm acesso a crédito estão pagando uma taxa de juros que é impagável. Que é impagável. O que significa que a empresa vai quebrar. Quantas empresas estão nesse quadro? 45% das empresas não têm capital de giro suficiente para rodar o mês. Agora, o governo tomou uma medida. Não se pode ter cheque especial acima de 8%. Que é vergonha. 8% ao mês é a redução
que o governo diz não pode se cobrar acima de 8. Eu sou contrário à taxação do sistema, de qualquer sistema. Eu sou contrário à intervenção do Estado. Eu acho que nós temos que ter aquilo que o Paulo Guedes diz que tem que ter, que é liberdade de mercado. Libere o sistema financeiro para a concorrência internacional. Certo. Ponha mais 10 grandes bancos aqui, certo. Nós vamos ver o que acontece com a taxa de juros. Libere as pessoas para ter crédito ou não ter crédito. Agora, você não libera e daí você quer taxar, aí você quer intervir. Então, aonde está o discurso e a prática? Onde está a igualdade de condição competitiva? Que é o discurso do Paulo Guedes, que eu aplaudo. É o liberal. Que eu aplaudo. Certo. Agora, cadê a prática? Como é que é a energia elétrica no Brasil comparado ao resto do mundo? Como é que é acesso a crédito e taxa de juros? Como é que é o resto das coisas que você depende do Estado? Qual é a carga tributária no Brasil? Nossa. Onde está a igualdade de condição competitiva? Senhor Exílio é um guerreiro que está aqui conosco, além desse profundo conhecimento das questões econômicas do nosso país. Joseph Cury. Voltaremos dentro de instantes. Senhores internautas, estou aqui saudando a todos os internautas e telespectadores para divulgar o nosso programa Vamos Falar do Brasil, que tem o projeto de mostrar o que é o nosso país. Primeira frase que eu usei vale até hoje: o que apodreceu no Brasil foi a República. A nação continua incólume, intacta. Nossos artistas, nossos industriais, nossos agricultores, nossas mulheres, todos constroem essa nação com orgulho e com grandeza. E com um detalhe curioso, todos os grandes nomes que aqui vieram para enriquecer o nosso programa citam uma frase impressionante: as empresas são as pessoas. Mais do que o produto, as empresas são as pessoas e se valorizam as pessoas. Por isso que eu vou mostrar para os senhores como para nós também o programa são as pessoas. Eu vou citar as pessoas que já vieram. Veja bem, começou com o governador João Dória. Deixou o palácio do governo e veio aqui para abrir o programa Vamos Falar do Brasil. José, você tem razão. Educação e saúde são duas prioridades tão óbvias que devem fazer parte das prioridades de qualquer governo, estadual, municipal e federal. E acho que ele sabe o que está falando. Na sequência, veio um dos maiores jornalistas do nosso país, que é o Flávio Rico. Tem uma história tão rica quanto o sobrenome sobre a televisão brasileira. E como surgiu a Jovem Guarda, hein? Você lembra do programa? O Nelson Colaferro Júnior veio nos trazer uma experiência e um conhecimento que será o futuro da energia no país, a energia solar, que ele chama de energia voltaica. Um país com tanta luz, né? Com tanta coisa boa, tantas notícias boas. O sol está chegando para... Você está falando de outro país. Não, notícias boas? Estou falando do nosso, claro. Foi um show. O Flávio Correia, o Faveco, que é da Ogilvy, foi um homem que presidiu uma das maiores empresas de publicidade do mundo. Esteve aqui conosco falando não apenas da publicidade, mas o que ele entende por democracia e por Estado democrático de direito. O Brasil continua sendo um país, na minha modesta opinião, subdesenvolvido, né? Nós temos problemas aqui que são insolúveis, como, por exemplo, a distribuição de renda, uma barbaridade. Veio também o Luiz Tejon, do agronegócio, um homem que teve uma infância dificílima. Eu cheguei a dizer que ele era um menino inviável, que hoje dá palestra em francês na França. Mas olha, parabéns, eu te admiro, você é um inspirador.
O que eu melhorei na minha vida quando eu passei a prestar atenção em você. Também veio, aí foi a beleza da coisa, falar dos nossos bichinhos, dos nossos gatos, dos nossos cachorros, das nossas aves. Foi o Sérgio Zimmermann, que deu uma palestra bonita sobre esse amor que o ser humano tem pelos animais. Se você tem um espaço pequeno, é uma judiação você colocar um cachorro grande. Também veio figura extraordinária, ele é ministro da Saúde, Dr. Luiz Henrique Mandetta. Europeu, eles todos são sistemas já de muitos anos, e o Brasil, na primeira infância, vamos dizer assim, no sistema de saúde. Esse ano o SUS faz 31 anos, quer dizer, se fosse uma pessoa, seria um adulto jovem. E o Jaime Basso, da Sicredi, uma cooperativa que está levantando e ajudando a construir a economia brasileira, sustentáculo da economia brasileira. Falar sobre cooperativismo é algo muito importante. Eu gosto muito disso, estou no cooperativismo há algum tempo e eu tenho a convicção que é através da cooperação, é através do voluntariado que nós vamos fazer um mundo melhor. Veio também o Carlos Wizard Martins, esta figura extraordinária que os senhores vão conhecer. A grande inspiração veio do Mágico de Oz, The Wizard of Oz. Na sequência veio o Milton Beck, que é o diretor-geral do LinkedIn em toda a América Latina. O LinkedIn é uma rede social profissional, então é uma rede social que tem por objetivo conectar profissionais. Mário César Martins de Camargo, uma figura linda do Rotary Internacional. Enquanto o Rotary cuida dos recursos humanos, que são os rotarianos, esse exército de 1,2 milhão de voluntários, a Fundação Rotária cuida do patrimônio e dos investimentos em programas humanitários. Veio uma das figuras mais bonitas do jornalismo brasileiro no campo específico de marketing e propaganda, Armando Ferrentini. Todos nós, os 200 milhões de brasileiros, têm que ajudar na recuperação do país. Como os senhores veem, também para nós, as empresas e os programas são as pessoas. Vamos falar do Brasil. Senhores internautas e telespectadores, aqui estamos com essa figura espetacular do Joseph Cury, do SINP, do nosso Brasil. O que é essa entidade, o SINP? É uma entidade voltada para a micro e pequena empresa brasileira. Nós temos 13 milhões de desempregados. E são as pequenas que abrem as suas portas para o empregado brasileiro. Porque os grandes conglomerados, com alta tecnologia, o que é que estão fazendo? Cortando gente e botando robô e botando tecnologia. Portanto, em tese, a salvação, pelo menos próxima do nosso país, que é urgente, é a micro e pequena empresa. É isso, não é? Não estou sendo exagerado. E isso está acontecendo no mundo inteiro. Se você pegar, por exemplo, todo mundo fala mercado internacional, que é importante, certo, etc. Certo. Qual é a definição de pequena empresa pelo mundo? E qual é a sua importância em países? Vamos brincar um pouquinho. Se você pegar a Itália, 39% de toda a exportação tem a pequena empresa na italiana. Você pegar os Estados Unidos, 50%. Agora, qual é a definição de pequena empresa? Que muda de país para país. Qual é o conceito? E eu vou no mais radical para simplificar. Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos fazem assim, você quer montar um negócio? Para cada $1 que você puser, eu ponho 2. Se você perder seu $1, eu perco meus 2. Eu, governo, perco 2. Você perdeu 1. Se você ganhar, ter 1 de volta, você começa a me pagar os 2. E qual é o resultado? Olha o que está acontecendo na economia. Olha lá, não precisa fazer muita conta. Olha para os países que incentivam a produção, que incentivam a competitividade, o que acontece? Olha para o desenvolvimento tecnológico. Para cada $1 investido, a micro e pequena empresa faz 20 vezes mais inovação tecnológica com o mesmo dólar que uma grande empresa. Então, por que surgem tantas startups agora? Porque é mais barato, é melhor, faz lá, o pequenininho vai desenvolver, eu compro a tecnologia, eu financio ele
sai 20avos daquilo que eu faria se eu tivesse como grande empresa que fazer isso. Então veja, a micro e a pequena, ela é maravilhosa em todos os lugares. E aqui eu vou te contar um pouco de história, já que você falou do Simp. Por que o nosso símbolo é abelha? Por quê? Ah, é uma abelha. São 3 abelhas que que a nossa... Por que abelha? Foi criado, inclusive, pelo saudoso Agnello Pacheco, lá atrás. Por que abelha? Porque a abelha, primeiro, está sempre trabalhando. Você não vê, mas ela está lá. Produzindo o quê? Mel. Que adoça a boca do ser humano. Ou seja, que isolado ela está sempre trabalhando, que segue a abelha rainha, que é a grande condutora. Além disso, não incomoda ninguém. Se você mexer com ela, ela vai te ferroar. Se você não mexer, ela vai continuar trabalhando. Está em todos os lugares. Onde você menos imagina, ela está lá. Tem altíssima tecnologia, que é o própolis. Ela produz o mel e o própolis. Por isso que o inseto não vai lá para destruir o mel. 1988, um ano especial, marcado pela conquista do primeiro campeonato mundial de Ayrton Senna. A promulgação da nova Constituição Brasileira. 1988 também marcou a criação do Simp, a voz das micro e pequenas indústrias. Um marco na representação de micro e pequenas no Brasil, sob a presidência de Joseph Cury. Na ocasião, empresários reuniram-se e produziram seu primeiro estatuto. Parabéns, Simp, Sindicato da Micro e da Pequena Indústria, pelos seus 30 anos. Venha você também fazer parte desta história. Então, a pequena empresa, a micro e a pequena, é abelha. É abelha. Está sempre trabalhando, está sempre produzindo, não está metido por aí fazendo outra coisa que não seja trabalhar, produzir, gerar emprego, renda, mercado interno. O grande amortecedor social, o maior empregador do país, não só no Brasil, no mundo. E a micro e pequena no mundo é a líder em contratação e sustentabilidade do seu mercado interno. Independente do mercado internacional, que às vezes ela tem produtos, ela tem tecnologia que exporta para o mundo, que é muito saudável. Só que, cada vez mais, esta micro e pequena empresa tem que concorrer com o mundo. O que torna ela cada vez mais competitiva em nichos específicos. E o grande desafio é assim, deixe ela trabalhar, pare de atrapalhar, deixa ela trabalhar. Porque do portão da fábrica para dentro, ela sabe o que fazer. Do portão da fábrica para fora, que é incontrolável, é que vem os grandes problemas que matam essas empresas. O que nós estamos dizendo? Deixe a micro e pequena trabalhar. Vamos voltar à crítica que o Joseph Cury estava fazendo aos bancos, com todo respeito ao sistema bancário. Na década de 80, o Mário Henrique Simons escreveu um livro extraordinário chamado Brasil 2001, 20 anos antes. Era uma visão que ele tinha da globalização. Ele dizia, o mundo vai ser globalizado. E ele falou, e o Brasil precisa separar 1 ou 2 setores para enfrentar essa globalização. E um dos setores que ele escolheu é o sistema bancário. Que o Brasil tinha, naquela época, tinha dezenas de bancos em nosso país. Ele falou, mas é onde nós podemos enfrentar a globalização mundial. Só que hoje, nós estamos reféns de 2 ou 3 bancos e o crédito para o pequeno empresário é triste em nosso país. Não é isso, Cury? Na verdade, a análise de que existe recessão de crédito é real, que a taxa de juros é desproporcional, é real, que não tem competitividade, é real. Ou seja, está na hora de pulverizar isso. Exatamente. No entanto, eu não conheço nenhuma empresa em nenhum país do mundo onde as empresas se desenvolveram sem o suporte de um sistema financeiro. Então, a primeira coisa que eu acho importante colocar é o seguinte, eu acho que é indispensável a existência do sistema financeiro privado, mas eu acho que a concorrência é muito bem-vinda. O governo tem feito, nesse último ano ou 2 anos,
alguns passos nessa direção através de incentivos a fintechs, etc. Mas que ainda é um movimento extremamente tímido e pequeno e que tende a crescer com o passar do tempo. Mas eu acho que o governo poderia ser muito mais ousado em viabilizar concorrência, tal qual ele faz com o setor produtivo, tal qual ele faz com as indústrias. Ué, o produto chinês não entra aqui abertamente? Ué, por que não permite que o capital internacional entre aqui abertamente? Por que tem que estar concentrado em alguns lugares? E nós não queremos mal, nós queremos que o sistema financeiro ganhe dinheiro, que prospere, que produza, mas nós queremos é que as empresas possam sobreviver, que os empresários possam trabalhar honestamente, pagar os juros, etc. Por que não permite, por exemplo, que o dinheiro muçulmano entre no Brasil? Porque lá é proibido cobrar juros. Lá eles fazem assim, se você acredita no meu business, eu sou banco, acredito em você, eu vou entrar nessa iniciativa junto com você, eu ponho meu dinheiro. Se você ganhar dinheiro, você me paga e eu ganho dinheiro com você. Se você quebrar, eu quebro com você. E eu faço parte do sistema. Por que o Brasil não permite isso? Por que o Brasil não permite que outros bancos internacionais entrem no Brasil? Por que não se permite a competição? Ou seja, aquilo que você força o setor industrial, o comércio, os serviços a se submeter, você tem alguns privilégios. Agora, nós temos que ser justos também. Nós não podemos ficar aqui caçando bruxa. Eu não tenho nada contra os 3 bancos privados, que tem 3 privados e 2 estatais, que são 5 bancos que respondem por 85% do crédito no país. Ótimo. A gente gostaria que respondesse por 100%, mas copia o modelo americano. Você tem mais de 3 mil bancos nos Estados Unidos. Qualquer lugar que você vai, símbolo do capitalismo, não é? Qualquer lugar que você vai tem sistema financeiro municipal, local, que empresta, etc. Ué, que o Brasil faça isso. É um processo mesmo, mas que se siga esse caminho. Agora, isto é para prejudicar os grandes bancos? Não. Isto é para prejudicar? Não. Isto é para viabilizar a competição que é saudável. Agora, se fala, caiu a taxa de juros. Para quem? Para o aplicador. Para o tomador, não. Continuou terrível. Na ponta não chegou ainda, não. Na ponta, não. Agora, para o investidor, caiu. Isso é bom para o governo? É ótimo para o governo. Porque o dinheiro que o governo deve, ele está pagando muito menos juros do que ele vinha pagando. Ótimo, que bom para a economia do país, etc. Agora, não adianta nada ser só bom para o governo, ruim para o sistema de quem aplica, né? E isso não chegar na ponta para o tomador. O governo tomou uma medida extremamente saudável quando ele reduziu o custo do dinheiro do financiamento imobiliário. Faça isso para toda a economia. Abra, dê condição competitiva às empresas, faça ela se tornar competitiva, pare de atrapalhar, dê saúde a ela. Agora, tudo isso que nós estamos dizendo não é crítica ao sistema financeiro, eu repito, não estou criticando o sistema financeiro, não estou criticando a Receita, nós estamos apresentando, não estou criticando o Executivo. Nós estamos mostrando a nossa análise, a nossa visão, a nossa cenário de dizer, acredito na livre iniciativa, acredito na competição, acredito no regime de competência e quero que todos, de uma forma republicana, possam ter oportunidade a isso, que é o discurso liberal. Agora, inclusive do Paulo Guedes. Claro, especialmente do Paulo Guedes, que desejamos sucesso. Só que nós estamos dizendo, governo, nós estamos aqui na ponta, como é que faz? Agora, deixa eu chegar aqui, bem-vindo. Nós tivemos uma revolução política no Brasil com a mudança quase que radical do parlamento brasileiro, dos nossos velhos políticos, muitos deles na cadeia. Temos uma nova mentalidade, em tese, no nosso parlamento. Mas 2020 é um ano político. E os políticos precisam das suas bases. Você acha que haverá algo de mudança ou voltaremos à velha política de não se tocar em reforma em razão do ano político? Eu acho que nós temos uma mistura extremamente complexa.
Primeiro, porque não é só um ano eleitoral nas eleições municipais, mas é também um ano de mudança da forma de financiamento e é um ano de mudança de coligações, onde as coligações também sofreram proibições. O que significa que nós vamos ter um novo cenário eleitoral municipal, que eu acho de um cenário de oportunidade e um cenário de crise. E o holograma chinês é o mesmo símbolo de crise e oportunidade. O que significa que ela pode ser uma grande crise ou uma grande oportunidade. Esperamos que haja uma grande oportunidade. Indiscutivelmente, isso vai afetar algumas votações do Congresso Nacional, porque você tem vários parlamentares que pretendem disputar as eleições municipais. Isso vai afetar. Eu não tenho dúvida que também a sociedade hoje quer mudanças. E mudanças para melhor, o que eu acho que é muito bem-vindo. E não estou aqui dizendo esquerda, direita, centro, estou dizendo de uma forma geral. Nós estamos dizendo dos desafios de 2020. Eu não tenho dúvida que a eleição municipal será um grande desafio desse ano. E acho que a partir de abril, maio, muita coisa vai estar sendo balizada ou não em função das eleições municipais. E agora vamos para o mercado internacional, para o sistema político internacional, também a crise política internacional. Não precisa nem exemplificar a briga de China com os Estados Unidos, a Coreia do Norte soltando foguete com ogiva atômica, umas loucuras dessas, né? O Irã, né? Tudo isso envolvendo, evidentemente, o temor do cidadão ou do empresário que quer investir. Isso atinge a micro e pequena empresa ou não chega lá? Claro que chega. Não existe nada na economia que seja isolado. Isso não existe. O que afeta o pequeno, afeta o grande, o que afeta o grande, afeta o pequeno. De formas diferenciadas, com uma intensidade diferenciada. Mas nada é impune, nada é isolado. Então, o primeiro equívoco que se comete é em achar que isto está afetando só a matriz da empresa no exterior e não está afetando o Brasil. É uma irrealidade. O que acontece num acontece no outro. Elas são interligadas. Nós desejamos, e eu acho necessário, que se tenha paz no mundo. São desafios cada vez maiores. Você tem crises econômicas, você tem eleições em vários países do mundo afora, você tem mudanças de regime via o processo democrático em alguns países, você teve recentemente a mudança da própria Rússia, né, onde se teve mudanças lá com renúncia de gabinete inteiro, ou seja, o mundo está em mudança. Não só no aspecto político, mas no aspecto econômico e no aspecto social, que nós não podemos esquecer dos refugiados, que também estão no meio de tudo isso. Nós estamos necessitando equilíbrio, bom senso e, acima de tudo, ponderação. E ela começa na busca do entendimento mundial. Corremos riscos? Sim, corremos riscos. Colocou com muita habilidade, aliás, tua característica essa habilidade de colocar perguntas extremamente difíceis, né, Judeu? E tem uma outra agora. Você citou o mundo islâmico não cobra juro em razão da sua religiosidade. É verdade. Mas, de outra forma, há um ódio religioso pairando sobre o mundo. Como é que você vê isso? Porque você chegou a sugerir que a gente adotasse um sistema islâmico no sistema bancário brasileiro ou algo assim. Eu sugeri que eles possam montar um banco deles aqui e adotar essa metodologia. Certo. Aí arrebenta. Eu não estou defendendo a mudança do regime que nós temos, a não ser a busca da competição. Certo. Então, no regime capitalista, que é o que eu defendo, que se tenha competição. E o capitalismo pressupõe competição.
Então, vai cobrar juros, vai fazer o que quiser. Mas isso não faz com que se feche a porta para outras metodologias. Certo. Por que eu não posso ter bancos islâmicos que acreditam no islamismo e que possam fazer seus negócios? Por que você tem que montar uma empresa internacional lá fora para ela ser detentora do capital da empresa aqui para poder operar e fazer isso de uma forma escondida? Por quê? Agora, não vamos ser ingênuos, não vamos ser inocentes. Todos os países que exportam os seus produtos para os países cuja a religião é o Islã, que são 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, estão nesse regime, porque existe o investimento, existe a alocação de recursos, inclusive no Brasil, que você precisa de certificação para isso, tal qual para a comunidade judaica você tem a necessidade de uma certificação, para o Islã você tem a certificado, que é o halal, e nos outros países é o kosher, e assim por diante. Então, essas certificações, essas metodologias são necessárias num país onde se prevê democracia, liberdade. Agora, isso não quer dizer que eu vou adotar atos de terrorismo. Isso não quer dizer que eu apoie... Não, claro, nós apoiamos, como eu estou dizendo desde o início, a liberdade, nós apoiamos a legislação e a oportunidade republicana para todos, dentro da paz, dentro da legalidade, dentro de normas e procedimentos que qualquer um possa se beneficiar. Você falou em pergunta difícil, nós estamos vivendo uma quadra totalmente nova na civilização, que são as redes sociais. As redes sociais estão mudando o mundo. As redes sociais derrubaram ditadores de 40 anos no mundo árabe. As redes sociais, à margem da TV aberta, elegeram o partido do Bolsonaro e o presidente da República de forma inesperada aqui no Brasil. E isso vai cada vez mais aumentar. Ela ainda é proibida em regimes comunistas, até nos regimes islâmicos. Mas vamos ter uma visão profética. E essa é a pergunta difícil. Você acha que com a cultura que a rede social traz, nós poderemos ter maior paz no mundo num futuro próximo? Toda vez que muda a velocidade da informação, você muda o mundo. Isso é histórico. Só que as inovações, se nós olharmos para trás, demoravam 100 anos, demoravam 50 anos, depois veio diminuindo para 20 anos, para 10, e agora, o que nós aprendemos hoje, o que nós sabemos hoje, daqui a 2 anos é obsoleto, porque a velocidade da informação mudou o mundo, a tecnologia muda o mundo. O grande desafio é que essa tecnologia seja usada para a paz, para o bem, para informação séria, para informação honesta, para a transparência das coisas. Eu não tenho dúvida que as redes sociais sempre estarão ancoradas em sistema de televisão e vice-versa. Por quê? Porque a transparência, o profissionalismo dos veículos, dos jornais, das televisões, das rádios, a tua experiência, Joséval, como exemplo. Você é um exemplo, você tem uma história de vida, você sabe o que é verdade, você sabe o que não é verdade, você tem fontes que vão garantir isso. Enquanto a rede social, você coloca o que você quiser, do jeito que você quiser, não pode ser aceito. Então você tem um monte de fake news, você tem um monte de coisas que não são reais. E que este ano nós vamos viver isso nas eleições municipais, quando eu disse oportunidade, crise, etc. Então eu vejo o horizonte com muito bons olhos, desde que você tenha a visão de que isto precisa ser regulamentado. Isso não pode estar na mão da vontade de 2 ou 3 pessoas no mundo. Ótimo, elas criaram a internet, elas criaram a mídia social, parabéns, elas ganharam impérios indianos, parabéns. Sucesso, continue esse trabalho maravilhoso, mas coloque parâmetros, coloque regras, porque é inconcebível o que aconteceu na Inglaterra com a analítica.
É inconcebível. É inconcebível você mudar o rumo de uma eleição em cima de fatos não reais, que aconteceu com a analítica lá fora. Eu estou dando exemplo lá de fora. Então, veja, nós vamos ter esse desafio se aprofunda a cada dia, certo. E eu acho que isso tem que ser um estímulo para que cada um busque se aperfeiçoar dentro dessas novas coisas. E com mais uma coisa, este é um grande sinalizador para cuidar de todo formador de opinião. Que você, como formador de opinião, se você disser alguma coisa aqui que não vale, a rede social vai te cobrar. Não há. Massacra no ato. Num ato. O que é muito bom de um lado, que é um risco do outro lado. Mas ótimo, isso faz parte da democracia. Isso faz parte de um país livre. Ótimo. Agora, tem que ter certos parâmetros, certos limites. Bom, estamos chegando ao final. Gostaria de uma palavra final sua como entusiasmo que você decantou logo de cara para o nosso país. Vamos falar do Brasil. Eu acho que o Brasil é um país maravilhoso. Você tem uma extensão territorial com os mais variados climas, o que traz oportunidades fantásticas a nível de agrobusiness, a nível de lavoura, a nível de pecuária, a nível da indústria propriamente dito, etc. Você pode trabalhar 12 meses por ano, porque é um país abençoado por Deus, que você está livre, pelo menos por enquanto. Não se tem notícia de vulcão, não se tem notícia das dramaticidades que ocorrem em outros países do mundo, como neve, que você não vai trabalhar 3 meses por ano, o país para, enfim. O Brasil é um país abençoado. Resta apenas as pessoas cumprirem o seu papel, de transformar isso no bem, de ter amor por aquilo que é nosso. Porque nós olhamos e criticamos o nosso país. E muito poucos apresentam sugestões, como nós fizemos, e a nossa história é apresentar sugestão de melhoria. Ganhamos, perdemos, mas com a consciência tranquila de que cumprimos o nosso papel. O Brasil tem um outro viés. Em muitos países do mundo, o que nós fizemos aqui hoje é proibido. Se a gente fizesse, ou estaremos mortos ou estaremos presos. E a beleza da democracia brasileira é essa. Nós estamos aqui falando coisas duras e pesadas, mas necessárias, sempre com espírito de construção, jamais com espírito de crítica pela crítica. E dizendo o porquê. E estamos por outro debate aberto das ideias. Então, acho que o Brasil oferece condições que muito poucos países oferecem. Acho que nós vamos ter grandes oportunidades na área de infraestrutura, de novos investimentos. Nós vamos ter na área de energia grandes investimentos. No próprio setor industrial, eu creio em grandes investimentos. Acredito em grandes investimentos na área de serviços. Acredito num país melhor. Agora, nós precisamos melhorar o nível do país como um todo. Dar oportunidade republicana ao Brasil todo. Eu acho que é isso que o Brasil tem, é isso que o Brasil merece na nossa avaliação, é isso que nós estamos e que nos motiva o dia a dia a estar nessa batalha. Então a pergunta é, por que você está fazendo isso? Porque eu acredito no Brasil, porque eu acredito nas pessoas, eu acredito no bem. E o bem sempre é um caminho muito mais tortuoso, mas é quem sempre prevalece no final. E é nisso que nós acreditamos. E acreditar nas pessoas, como ele falou, e como é a tese do nosso programa. E em Deus. Eu não falei em Deus, mas isso é tanto sempre que eu ia dizer que na história, na antiguidade, há 2000 anos, 3 reis magos, em pleno domínio do Império Romano, foram atrás da estrela de Belém para ver uma pessoa que ia mudar o mundo. E mudou. E mudou. Por isso a gente acredita nas coisas pequenas, como a micro e pequena empresa, como você falou, como fonte de chegar à grande multinacional que ela vem crescendo de baixo. No plano da cultura também é assim. Quando a gente estudava os graus do conhecimento, falava-se no conhecimento filosófico, conhecimento da causa das causas, ou do conhecimento científico, que era o conhecimento das causas das coisas, mas dizia professor, essa é a exceção. O grande conhecimento é o popular, que é só o conhecimento das coisas.
E ele exemplificava. É o conhecimento do menino que sabe que enchendo o balão de gás ele sobe. Ele não sabe por quê. Ele não conhece o peso do gás em relação ao oxigênio, ao hidrogênio. Ou o conhecimento da lavadeira, que sabe que estendendo a roupa, ela seca mais depressa. Não tem noção da incidência do raio solar sobre a superfície plana, mas ela sabe que estendendo a roupa, ela cresce mais depressa. Por isso que a grande confiança não é nas altas tecnologias, mas no ser humano. Tanto que Guimarães Rosa, nas suas veredas dos grandes sertões, quando nasce uma criança, ele chega, está ali a parturiente, ele fala: minha senhora dona, uma criança nasceu, o mundo tornou a começar. Muito obrigado a você pela presença. Eu que agradeço, foi um prazer estar com você. Foi uma alegria tê-lo de volta aqui, viu? Obrigado e parabéns pelo seu programa, parabéns ao Hélio Sillermann, a toda a equipe, parabéns a todos.